Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Com a segunda maior frota de motos, perdendo apenas para São Paulo, Minas Gerais é o estado que tem mais veículos do que pessoas habilitadas para guiá-los. Quem tem as informações é o Washington Luiz. Minas Gerais possui mais motos do que motociclistas habilitados nas ruas. O levantamento é da Abraciclo, Associação Brasileira da categoria. De acordo com o órgão, o estado tem a segunda maior frota do país, ficando atrás apenas de São Paulo. São mais de 2 milhões de veículos, o que representa 11% da frota nacional. Essa representatividade, porém, vem acompanhada de um problema. Segundo dados do Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito, essa representatividade, porém, vem acompanhada de um problema. Todos esses dados refletem uma triste realidade: a condução de motocicletas sem possuir a habilitação específica para o veículo. O diretor executivo da Abraciclo, José Eduardo Gonçalves, conversou com a reportagem da Band News FM sobre esses dados e sobre como a facilidade de crédito e bom preço dos veículos teriam facilitado o aumento da frota. A que se deve isso? Na sua opinião, esse cenário se apresenta, sobretudo aqui em Minas, por quê? Bom, nós chegamos a essa conclusão através do cruzamento de dados do Denatran com os do IBGE, né? O que se comprova é que há necessidade de uma fiscalização mais rigorosa para que seja evitada a circulação de motocicletas pilotadas por motociclistas que não são habilitados. Aqui em Minas aumentou muito o número de acidentes envolvendo os motociclistas. É muito em função disso também, dessa inabilitação da maioria desses condutores? Quando a gente fala em segurança no trânsito e pilotagem defensiva para motociclistas, enfim, todos os conceitos que envolvem a maior segurança do condutor de motocicletas, o ponto de partida é a habilitação. É necessário que ele tenha habilitação, além dela, que ele tenha habilidade, além disso, que ele respeite as leis e normas do trânsito e, para completar, que ele procure entender o que acontece no sistema viário, tanto em relação a ele como em relação aos demais agentes que estão lá presentes. De que forma que você avalia que a economia tem a ver um pouco com esses números que nós falávamos aí dos inabilitados? Uma vez que com a facilidade de crédito, os veículos ficaram mais fáceis de ser adquiridos e, portanto, as pessoas se preocuparam primeiro em adquirir o veículo para depois buscar habilitação. Seria esse o retrato aqui em Minas, sobretudo? Washington, 85% dos compradores de motocicletas no Brasil estão nas classes socioeconômicas C, D e E. Então, evidentemente que são consumidores que não têm os níveis de informação, até mesmo em muitos casos de escolaridade, de pessoas das classes econômicas A e B. Portanto, necessitam ser orientados, melhor preparados, conscientizados e constantemente reciclados sobre a necessidade de segurança no trânsito, sobre a observação das leis e normas de trânsito e, sobretudo, sobre conceitos relacionados ao comportamento quando se vai conduzir um veículo. Minas é o único estado da região sudeste a apresentar esse panorama, porém 9 outros estados brasileiros também possuem a frota de motocicletas maior do que o número de condutores com a carteira nacional de habilitação na categoria A. Na região sul, o panorama é diferente, o número de habilitados é maior do que a frota regional. De Belo Horizonte, Washington Luiz. Dando sequência ao nosso Grande BH em Pauta de hoje, falamos agora com o chefe da Divisão de Habilitação e Controle de Condutor do Detran, Anderson França Menezes. Doutor Anderson, bom dia. Bom dia. O que a gente ouviu agora na reportagem do Washington Luiz, falando sobre o maior volume de veículos em comparação com o número de pessoas habilitadas para pilotá-los. O especialista parece que dizia que talvez uma solução seria só vender a moto para alguém que tenha a carteira de moto. Mas isso não é uma solução aceitável, O senhor acha que pode resolver o problema? De forma nenhuma, né? Acho que qualquer pessoa tem direito a comprar qualquer bem, né? Desde que tenha condições. Eu acho que o que ele relatou anteriormente é sobre fiscalização. O que realmente vai sanar esse problema é uma maior fiscalização.
Então tá aí no dia a dia, os órgãos fiscalizadores estão verificando realmente essa parte de documentação e habilitação do condutor. Uhum. Desde o ano passado eu tenho visto também vários veículos em imprensa trazer levantamentos feitos nesse sentido, e uma das coisas que tem sido questionada é a forma como a habilitação é concedida ao motociclista. Ele faz um teste numa área fechada, que não simula exatamente a realidade do trânsito. E o Detran prometeu que isso está para mudar, né? Como é que está o trâmite disso aí? Qual é em que nós avançamos nesse caso? É determinado pela resolução do CONTRAN que o exame realmente seja feito no circuito fechado. O treinamento poderá ser feito em via pública. Mas, no entanto, como o exame é na via fechada, ninguém treina na via pública, porque será examinado no circuito fechado, né? Exato. Então depende de mudança do CONTRAN. Então parte aí de uma mesa, de uma discussão no Denatran, para depois chegar a mudança de uma resolução. O Detran de Minas Gerais já encaminhou via ofício para o Denatran a proposta de alteração, tanto nesse modo de examinar, que a gente propõe que seja feito em 2 etapas. A primeira etapa seria feito no circuito fechado, para verificar se a pessoa tem domínio do veículo, equilíbrio, e a segunda em via pública. Além dessa alteração, o Detran também sugere que mude a carga horária, porque hoje com apenas 20 horas aulas, se pode fazer um exame de direção veicular. Então a gente pede a alteração para que se passe para 40 horas aulas. E isso independeria do tipo de motociclista. Pode ser um motociclista só particular, e o motofretista também, todos teriam que submeter às mesmas regras. Independente do motociclista. Além da habilitação, o motociclista que hoje trabalha com motofrete tem que fazer um curso adicional, que é o curso de motofretista. Que a gente até acompanhou nos últimos dias, teve um embate em relação a isso, e eles conseguiram um adiamento dessa exigência, né? Isso, conseguiram adiamento, e teve uma alteração recentemente pelo Denatran, CONTRAN, né? Então, onde saiu uma resolução do CONTRAN, em que autoriza também o CFC a administrar os cursos. Sim, os centros de formação de condutores. Isso, para dar uma maior vazão, né? Porque só algumas entidades tinham essa autonomia. Agora, há uma possibilidade, por exemplo, uma preocupação, todo mundo tem medo de motociclista hoje, infelizmente, né? A maioria esmagadora, eu tenho certeza que são pessoas de bem, mas tem aqueles que usam a motocicleta pela facilidade de utilizar como veículo de fuga, né? A utilizam para cometer crimes. Perfeito. A possibilidade de que o motociclista tenha exigido também, na hora de se emitir uma carteira de habilitação para ele, a apresentação, por exemplo, de certificado de bons antecedentes? Isso aí parte, como eu disse, hoje o Detran, como órgão executivo, ele cumpre normas de uma legislação federal, né, que é a Lei 9.503, e as resoluções do CONTRAN. Eu acho que não só o simples fato de apresentar um atestado, você vai estar isentando a pessoa que ela não vai cometer um crime, não é verdade? Mas é pelo menos um mecanismo a mais para filtrar, né? Poderia sim, mas como eu disse, parte de uma lei federal e resoluções que dependem de uma norma federal para ser cumprido. Bom, mas pelo menos parece assim, o que todo mundo parece concordar é que o sistema para se conceder a Carteira Nacional de Habilitação precisa ser modificado e modernizado para atender a atual demanda, a atual forma como essa demanda tem se apresentado, né? Com certeza, como nós dissemos anteriormente, né? Você faz um treinamento no circuito fechado, você faz uma prova no circuito fechado e depois você sai na via pública, nos corredores de tráfego aí, assim, sem respeitar nenhuma regra, né? Porque o motociclista, infelizmente, hoje ele ultrapassa pela direita, ele passa nos corredores e ele não segue essa norma. Então, hoje o álibi deles é porque eles fazem um treinamento no circuito fechado. Então, a ideia do Detran é que seja feito essa prova na via pública para a gente poder cobrar. Não, você fez na via pública, você aprendeu na via pública. Agora você tem que cumprir a legislação. A mesma habilitação serve para qualquer cilindrada, né, doutor? Para qualquer cilindrada. Hoje, anteriormente, há 10 anos atrás, a gente tinha categoria A1, A2 e A3. Então, hoje é só a categoria A. Então, acima de 50 cilindradas, né, até a maior cilindrada. Também uma proposição do Detran, que modifique para A1 e A2. Para você distinguir motocicleta até 250 cilindradas e motocicleta acima de 250 cilindradas, que a dirigibilidade é diferente. Claro, até o efeito dela no trânsito é outro, né? Com certeza. As maiores nem costuram tanto. O senhor tem noção da proporção entre exames que são feitos e motociclistas que são aprovados nos exames? O senhor sabe qual é essa proporção? Hoje a nossa aprovação é em média de 35% de aprovação.
35% então, só de aprovação. Então o índice é baixíssimo, né? Uhum. E eu acho que vem isso aí do treinamento, porque como eu disse anteriormente, apenas com 20 horas aulas, você pode marcar um exame de direção para a primeira habilitação. Quem já é habilitado em outra categoria, que vai adicionar a categoria A, basta fazer apenas 15 horas aulas para fazer o exame de direção veicular. E 15 horas em aula em circuito fechado definitivamente não ensina o sujeito a pilotar a moto nesse trânsito maluco que a gente vive, né? De forma nenhuma. Muito bom, doutor Anderson França Menezes, que é chefe de divisão de habilitação e controle do condutor do Detran, aqui em Minas Gerais, falou conosco agora dentro do nosso grande BH em pauta. Doutor Anderson, mais uma vez, obrigado por atender a reportagem e participar conosco desse debate. Muito obrigado, prazer é nosso.